Bom dia a todos. Muito feliz de poder estar na casa de Deus essa manhã, para poder partilhar da palavra do Senhor com você. Então, peço que você abra essa Bíblia, por favor, no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3. Estarei lendo o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 3 do profeta Abacuque. Diz assim a Sagrada Escritura. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, meus irmãos, nós vivemos num tempo de agitação constante e de insegurança em todas as direções. Você há de convir comigo que o nosso tempo está meio agitadinho, né? A gente está meio desconfiado de um monte de coisa aí. Né? O mundo parece estar fora do equilíbrio. As bases sólidas que sustentavam a sociedade mundial, elas estão ruindo. Elas estão se desfigurando diante de nossos olhos. A gente não tem muita previsibilidade nas coisas. Nós vivemos um tempo de muita imprevisibilidade, como nunca antes visto. Nós não podemos projetar o futuro daqui a 20, 30 anos. Nós não temos condições de fazer isso. Qualquer analista social ou político que projetar o futuro daqui a 20, 30 anos, ele está correndo o risco de falhar miseravelmente. Muito provavelmente ele vai falhar, porque a gente vive um tempo de imprevisibilidade. A única certeza que nós temos uma certeza. Isso nós podemos afirmar com convicção. A única certeza que nós temos é que nós estamos imersos em um período de crise. Nós estamos vivendo uma crise em todos os setores da sociedade. Todos os setores da sociedade mundial estão em crise. Todos, sem exceção alguma. E a igreja não foge a essa regra. Nós vivemos também uma crise na igreja. Assim como nós vivemos uma crise na economia, na política, no meio ambiente, nas relações sociais, na maneira de compreender o mundo, nos princípios estabelecidos de comportamento, nós também temos uma crise na igreja. A igreja está inserida nesse contexto social. E a igreja também vive essa crise. Então, a certeza que a gente pode afirmar aqui é que nós estamos imersos em um ambiente de crise. E essa crise afeta a gente diretamente. O profeta Abacuque, ele estava vivendo uma situação semelhante. Deus o havia avisado que exerceria juízo sobre Judá. Judá estava imersa na idolatria, na prostituição e na apostasia. Eles estavam desafiando o poder de Deus. Por isso, Deus, pela sua justiça, resolveu puni-los. Resolveu mandá-los para o exílio a fim de curá-los. Deus determinou, vocês que são autônomos, vocês serão escravos de um povo, vocês serão submetidos a dura servidão, e lá no exílio eu vou curar vocês. Essa foi a ordem de Deus. E Deus revela isso para o profeta Abacuque. Só que o instrumento que Deus vai usar para poder exercer o seu juízo era pior do que o povo de Judá. Porque Deus disse, eu irei exercer juízo sobre o meu povo usando uma nação pior que vocês. Eu irei usar a Babilônia. E os babilônios ainda eram piores que o povo de Deus. Isso fez com que o profeta Abacuque entrasse em crise. O profeta Abacuque entrou na crise profunda. Ele pensou assim, bom, Deus vai exercer juízo, mas o canal que Deus vai usar para exercer juízo é um canal pior que a gente? O sistema moral, o sistema de crenças do profeta Abacuque deu problema ali, entrou em curto-circuito.
Ele não sabia muito bem o que pensar. Porque, afinal de contas, ele acreditava que Deus iria exercer juízo com um povo melhor. Mas Deus resolveu usar um povo pior. Isso gerou uma crise no coração do profeta. Porém, Deus trata este profeta. E Deus ensina a ele que a Babilônia seria um instrumento de exercício de juízo de Deus. Mas a Babilônia também seria punida. Que o povo de Israel iria prevalecer. Mas a Babilônia seria varrida da face da terra. A Babilônia só restaria história. A Babilônia só restaria ruínas. Que Deus estava usando aquele instrumento mau para poder exercer juízo sobre o seu povo, mas aquele instrumento mau também iria ser punido. Quando o profeta Abacuque ele se convence desta estratégia de Deus, e ele aceita essa estratégia, porque uma coisa é a gente se convencer da palavra de Deus, outra coisa é a gente aceitar a palavra de Deus. Ele se convence da estratégia de Deus e ele aceita a estratégia de Deus. Quando ele aceita a estratégia de Deus, a ele só resta um movimento. Só resta uma opção. Quando ele se submete à vontade de Deus, ele coloca o seu joelho no chão com fervor e clama por um avivamento. Um avivamento a fim de restaurar o povo de Deus. É isso que nós vimos aqui nesses primeiros versos do que aconteceu. Abacuque desesperado. Abacuque transtornado. Abacuque com a certeza que o juízo viria. E o juízo seria extremamente severo. Mas Abacuque com esperança, clamando por avivamento. Meus irmãos, nesse cenário de crise que a gente vive, nesse cenário de desesperança que a gente vive, a nós resta uma saída. Precisamos clamar por avivamento. Precisamos clamar pela ação sobrenatural de Deus. Mas, afinal de contas, eu faço uma pergunta para você. O que é o avivamento? A gente precisa saber o que é, né? O que é o avivamento? Se nós precisamos mais do que nunca de um avivamento, e a igreja precisa de um avivamento, e os nossos jovens se conscientizaram disso, e irão fazer um congresso pensando em avivamento, se nós temos essa consciência, o que, afinal de contas, é um avivamento? O teólogo brasileiro Franklin Ferreira e o estadunidense Alan Might, em sua teologia sistemática, vão definir avivamento como ação soberana do Espírito Santo, agindo de forma a que grande número de pessoas recebam o Evangelho, ao mesmo tempo, enquanto a igreja abandona os seus pecados. Então, avivamento é um impacto em massa, onde um número de pessoas expressivos é impactado diretamente com o Evangelho, é convencido do Evangelho e abandona os seus pecados. Isto é avivamento. Avivamento é novidade de vida, é mudança na estrutura, é abalo, é unção de Deus sobrenatural sobre a vida da igreja, é mudança de comportamento, é mudança de mentalidade, é nova perspectiva das coisas. Isto é avivamento. Se eu estou frustrando alguns aqui, que achavam que avivamento era outra coisa, esse é o nosso papel. Mas avivamento é mudança de vida e de comportamento. Avivamento é uma época quando, por causa da atuação poderosa e soberana do Espírito, a preocupação com a glória de Deus se torna a questão mais importante na vida de muitas pessoas. Quando cristãos são reanimados na fé, pecadores são convencidos de que o Evangelho é verdadeiro e levados à conversão. Então, meu irmão, o avivamento é uma estratégia que Deus usa para poder reavivar a sua igreja, para poder dispensar graça sobre a sua igreja, para poder dispensar amor sobre a sua igreja. O avivamento é um instrumento da expressão do amor de Deus.
Deus dispensa avivamento sobre a sua igreja porque Deus ama a sua igreja. Deus dispensa avivamento sobre a sua igreja porque Deus quer preservar a sua igreja. Deus dispensa avivamento pela sua igreja porque Deus quer tratar a sua igreja. Deus dispensa avivamento sobre a sua igreja porque Ele quer aperfeiçoar a sua igreja. Deus dispensa avivamento sobre a sua igreja porque Ele quer a sua igreja forte, firme e sólida para que o nome dEle seja glorificado. É por isso que Deus dispensa avivamento. Deus dispensa avivamento para capacitar a mim e a ti para o exercício da obra e do serviço cristão. É por isso que Deus exerce e dispensa avivamento. E este avivamento, ele tem 3 características, tem algumas características, mas eu separei aqui 3 características que eu considero principais para a gente poder refletir hoje, nesta manhã, sobre avivamento. A primeira delas é: todo avivamento verdadeiro, ele é um ato de renovação espiritual. Vou repetir. Todo avivamento verdadeiro é um ato de renovação espiritual. É um evento coletivo que transforma comunidades, sejam elas grandes e pequenas. É um evento extremamente transformador. Evento extremamente modificador de comportamento. Deus aviva e renova a sua igreja, tanto individualmente quanto coletivamente, tornando a pregação da palavra poderosa, aplicando as verdades do evangelho de modo claro, fervoroso e pessoal. Quando nós estamos sendo renovados com o avivamento, a palavra de Deus queima no nosso coração. A palavra de Deus arde. A palavra de Deus se torna clara, se torna cristalina. A palavra de Deus faz com que a gente se encha de fervor. Faz para que a gente seja cheio do Espírito Santo, seja transbordante do Espírito Santo. Aí nós estamos vivendo um avivamento. Nós temos um exemplo no século XX de um avivamento muito importante que serviu para a renovação da igreja. E eu estou falando do avivamento que aconteceu na cidade de Los Angeles em 1906, na Califórnia, nos Estados Unidos da América, na rua Azusa Street. Os Estados Unidos da América estavam imersos em um processo de industrialização acelerada. Esse processo atraiu muitos imigrantes para aquele lugar. Os Estados Unidos estava se industrializando e as pessoas estavam indo para os Estados Unidos para fazer a América. E esses imigrantes, eles, ao chegarem à América, eles sentiram um choque cultural. E muitas igrejas acabaram segregando essas pessoas. Essas pessoas, elas foram obrigadas a viver em lugares isolados, não tendo relacionamento com os demais habitantes. Relacionamento no sentido de troca, no sentido de aprofundamento. Nesse contexto, um jovem pastor negro chamado William Seymour, ele vai estudar teologia na universidade e lá ele é extremamente segregado, violentamente. Ele é obrigado a assistir às aulas sentado do lado de fora e não podia entrar na sala de aula por causa das leis de segregação. Ele era proibido de entrar na sala, mas isso não o impediu de estudar e aprender o evangelho. Tão era grande a sua sede pela paz de Deus. Antes do avivamento da rua Azusa Street acontecer, o coração daquele homem já estava avivado, já estava queimando, já estava em fogo. Ele não viu como obstáculo o fato dele sentar-se fora da sala de aula e a humilhação que ele passou. Simplesmente ele sentou ali e aprendeu. Ele estava humilhado. As pessoas diziam: nós não queremos você aqui. Mas mesmo assim, ele sentou e aprendeu. Ele sai da universidade e começa a pregar o evangelho. Falar sobre santidade, sobre mudança de vida. Falar sobre experiência com o Espírito Santo. Algo que a igreja não procurava naquele momento. A igreja vivia um formalismo frio, religioso. As experiências com o Espírito Santo eram desencorajadas pela igreja. Este homem sai da universidade e começa a pregar o evangelho. Em abril de 1906, em uma reunião próxima à rua Azusa,
as pessoas naquela reunião são tomadas pelo Espírito Santo. E elas passam a falar em outras línguas. Elas passam a orar em línguas estranhas. O fervor espiritual naquele lugar foi tão intenso que eles estavam reunidos numa varanda e a varanda caiu. Quase aconteceu uma tragédia. A varanda caiu. Qual era o fervor espiritual que estava acontecendo naquele lugar? Em virtude disso, eles resolveram alugar um galpão na rua Azusa e continuar aquele movimento. E assim explodiu o movimento pentecostal no mundo. O avivamento da rua Azusa Street é uma expressão da renovação de Deus. É Deus renovando o seu povo, é Deus renovando a sua igreja, é Deus dispensando a sua graça e a sua misericórdia para que a sua igreja seja transformada. Este avivamento produziu uma massa de crentes, impulsionou missionários em todo o mundo. E hoje, aproximadamente 650 milhões de pessoas se declaram oriundas deste movimento, herdeiras deste movimento. Qual foi o ato de renovação que Deus estabeleceu? Então, o ato que Deus estabeleceu de renovação lá na rua Azusa Street, em 1906, este ato está reverberando hoje nesta igreja para a glória dele. Aquilo que aconteceu lá em 1906 está presente entre nós, porque a presença do Espírito Santo está nesse lugar. E quando o Espírito Santo se faz presente no meio do seu povo, milagres e maravilhas acontecem. Vidas são transformadas. Existe mudança. Quando Deus renova o seu povo, quando nós temos consciência dessa renovação, isso faz com que a gente busque ser renovado constantemente pelo Espírito. Buscar ser renovado constantemente pelo Espírito, em crescimento e aperfeiçoamento. Mas não é buscar ser renovado somente agora, mas assim como o profeta Abacuque, quando Abacuque teve essa consciência, ele pediu para que Deus avivasse a sua igreja no decorrer das eras, no decorrer dos tempos. Então, o meu chamado, a minha conclamação, a minha esperança é que eu e você busquemos ser renovados pelo poder do Espírito Santo em aperfeiçoamento no decorrer dos tempos, ou seja, constantemente. Que nós possamos ser renovados constantemente pelo poder do Espírito. E assim nós usufruiremos da bênção de um avivamento. Mas quando nós somos renovados constantemente pelo Espírito Santo, isso produz um resultado em nós. Esse resultado é inevitável. E este resultado está ligado a ter uma vida renovada, produzindo fruto de santidade e justiça. Então, quando eu e você somos renovados, a nossa vida é renovada, nós produzimos frutos de santidade e justiça. É para isso que Deus diz esse avivamento no meio do seu povo. Não é para eu e você termos experiências espirituais, saímos aqui todos alegrinhos, saltitantes, achando que acabou. Não acabou. É no decorrer das eras. É Deus dispensando graça, para que nós possamos ser renovados constantemente na presença dele. E essa renovação é garantida na cruz. Porque Jesus na cruz, ele garantiu a certeza da nossa salvação, renovando-os constantemente pela sua obra redentora. Então, meu irmão, se você quer ser renovado, se você chegou aqui hoje e você teve a consciência que você precisa ser renovado, eu sugiro uma coisa para você. Olhe para a cruz. Olhe para Jesus Cristo. Olhe para a obra dele de salvação, porque a obra dele de salvação, ela é suficiente para poder renovar a tua vida. Porém, este avivamento não é somente um ato de renovação, mas ele também é um ato de misericórdia divina. É quando o povo de Deus se conscientiza da gravidade da sua situação. É a ação de Deus no sentido de afastar o seu julgamento sobre a igreja. Abacuque teve consciência do julgamento. Ele sabia que Deus iria exercer juízo. Por isso, ele clamou por um avivamento. Ele clamou pela misericórdia de Deus. O clamor pelo avivamento começa por causa da percepção iminente do julgamento e resulta em consolo da parte de Deus após o exercício do seu juízo. Então,
Quando nós temos consciência que Deus irá exercer juízo, e pode ter certeza absoluta, Pedro, escrevendo à igreja, vai dizer que o juízo ele começa pela casa de Deus. Então, se Deus resolver exercer juízo sobre a humanidade, o primeiro ambiente da humanidade que ele exercerá juízo será a igreja. Deus exercerá juízo sobre a igreja. Então, quando nós temos consciência do juízo de Deus, isso leva a gente a clamar pela misericórdia de Deus. Então, o avivamento ele é um ato de misericórdia divina. É quando Deus refreia o juízo e dispensa misericórdia no meio do seu povo. Nós tivemos um exemplo também de um avivamento onde a misericórdia ela foi enfática. Em 1906, nós tivemos um avivamento na rua Azusa Street, na Califórnia. E em 1907, do outro lado do Pacífico, nós tivemos um avivamento na Coreia. O povo coreano estava ocupado pelo Japão. Eles estavam humilhados. O Japão, uma nação imperialista, travou uma guerra contra o Império Russo em 1905 e venceu essa guerra. O Japão consagrou-se vencedor. Como espólio de guerra, o Japão invadiu algumas ilhas e algumas regiões do Pacífico, dentre elas a Coreia. A Coreia foi invadida pelo Japão. O povo coreano estava perdendo a sua identidade nacional. Eles estavam invadidos e subjugados pelo Império Japonês. Havia algumas igrejas na Coreia, principalmente presbiterianas e metodistas, mas as igrejas eram frias. Os cristãos ali eram cristãos nominais. Eles, no jargão popular, no senso comum, eles eram aqueles que batiam cartão na igreja. Eles iam na igreja simplesmente por ir. Não havia nenhum fervor espiritual. Porém, em janeiro daquele ano, na Igreja Presbiteriana Central de Pyongyang, uma das principais cidades da Coreia, em um culto onde o evangelho estava sendo pregado, Deus resolveu exercer misericórdia sobre o seu povo. E o avivamento explodiu naquele lugar. As pessoas começaram a confessar os seus pecados. As pessoas começaram a reconhecer as suas falhas. As pessoas começaram a publicamente confessar os seus roubos, os seus adultérios, as suas falcatruas. Publicamente as pessoas expressaram a sua deficiência e a sua debilidade e se arrependeram profundamente. Então, meus irmãos, quando Deus exerce avivamento na minha e tua vida como um ato de misericórdia dele, ele leva a mim e a ti ao arrependimento. O avivamento também é para que nós possamos nos arrepender. Talvez essa palavra aqui seja uma palavra difícil para alguns. Mas se eu e você não nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados, nós não teremos avivamento. Porque o avivamento é uma expressão do arrependimento. Por isso, nós precisamos reconhecer os nossos pecados em confissão e arrependimento, a fim de obter o quê? Misericórdia. Porque quando nós somos avivados pelo Espírito Santo, a misericórdia de Deus inunda a nossa vida e perdoa os nossos pecados para que a gente possa viver em novidade de vida. Meu irmão, há solução. Nós não chegamos no fim do túnel. Nós não chegamos no fim de uma estrada. A solução é colocar o nosso joelho no chão, confessar os nossos pecados, clamar pela misericórdia de Deus, que ele dispensará a cura sobre a nossa vida e nos tornará mais alvo que a neve. Ele nos limpará do pecado. Ele nos limpará de toda injustiça. Ele nos fará nova criatura para a glória dele. Sabe o que esse avivamento na Coreia proporcionou? Que a Coreia resistisse, que a igreja coreana resistisse os anos de humilhação e de invasão japonesa. E após a Segunda Guerra Mundial, a Coreia explodiu como uma grande potência mundial. A Coreia do Sul hoje é um dos principais países mais desenvolvidos do planeta. Exemplo em educação, exemplo em tecnologia. Você acha que a igreja brasileira tem muita gente? A igreja coreana é a igreja que possui mais membros ao redor do mundo. As igrejas coreanas são mega igrejas.
com mais de 20, 30 mil pessoas como membros daquelas igrejas. O resultado da misericórdia de Deus através daquele avivamento, perdura até hoje sobre aquela igreja. Então, o clamor que nós temos aqui a fazer nesta manhã é que o resultado da misericórdia de Deus, promovendo avivamento entre nós, perdure por muito tempo. Mude uma geração, mude a nossa família, mude a nossa casa. Se a tua casa está vivendo problema familiar grave, que o avivamento de Deus venha impactar na tua vida e venha transformar o teu lar para a glória dele. Venha mudar. Tem ciclo? Tem recorrência? Tem problemas ali que acontecem de geração em geração, que o avivamento de Deus venha ser dispensado na tua vida e venha ser quebrado agora em nome de Jesus. Onde havia adultério, agora vai haver fidelidade. Onde havia vício, agora vai haver moral. Onde havia falta de educação, agora haverá formação educacional, porque Deus está exercendo avivamento e misericórdia sobre o seu povo. É assim que Deus faz. Na nossa casa e na nossa família. Nós não estamos fadados ao fracasso. Nós não estamos fadados à ruína. Nós somos filhos de Deus. Deus nos separou, Deus nos escolheu para vivermos uma bênção diante dele e para a glória dele. Não somos fadados. É o ato da misericórdia de Deus. Por que você tem ousadia a falar isso, pregador? Por que você tem ousadia a falar isso? Eu não tenho ousadia nenhuma. Eu só sei de uma coisa. A cruz de Cristo garante isso para mim e para a tua vida. A cruz de Cristo é o maior símbolo da misericórdia de Deus. O maior símbolo da misericórdia de Deus está na cruz, proporcionando as condições para que avivamentos sejam produzidos em todos os lugares. Avivamento na Coreia, avivamento nos Estados Unidos, avivamento na Nova Vida em Queimados e principalmente o avivamento dentro da tua casa. Avivamento dentro do nosso lar. Então este avivamento, ele é um ato de misericórdia divina. Ele é um ato de renovação espiritual, ele é um ato de misericórdia divina, mas ele também é um ato de despertamento da igreja. É quando a igreja é despertada, perdão. É um ato de despertamento da igreja. É quando a igreja é despertada. E como nós somos despertados através do avivamento produzido na nossa vida. Quando nós temos um sentimento de estar diante de Deus, um profundo sentimento que Deus está entre nós. Sabe quando você vem para a igreja e você percebe que Deus está no seu povo? Assim Deus está despertando você para a fé. Quando nós temos interesse, quando a gente começa a interessar por assuntos espirituais, então a gente desperta profundamente para a presença de Deus, a gente se interessa por assuntos espirituais, quando nós somos fortalecidos na fé. Quando a nossa fé é fortalecida e enraizada. Quando há crescimento e compreensão espiritual. Meu irmão, minha irmã, se você está passando por um crescimento, se você está passando por uma mudança significativa espiritual na tua vida, pode ser que Deus esteja despertando você para um avivamento na tua vida. Pode ser que Deus esteja despertando você para algo sobrenatural, para desenvolver coisas maravilhosas na tua existência. É um movimento de amadurecimento robusto. Pessoas chegam na igreja e amadurecem rapidamente. Elas se desenvolvem, elas crescem na fé. E é um movimento de destemor para pregar o evangelho. Destemor. A gente não tem vergonha. Nossos jovens, eu estava acompanhando nas redes sociais, estavam na Vila Olímpica e na praça pregando o evangelho. Olha só. Na Vila Olímpica e na praça, irmão. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. É Deus dispersando o seu povo para a sua obra. É o destemor. É não temer. Este avivamento. Nós temos um exemplo na história também de um despertamento profundo que houve no século XVIII. Na chamada Nova Inglaterra, que depois veio ser conhecido como Estados Unidos da América. A colônia, as 13 colônias inglesas estavam se desenvolvendo de maneira exponencial. Estava havendo um desenvolvimento grande nessas colônias. Porém, as igrejas estavam frias. As igrejas estavam protocolares. A expansão territorial e o desenvolvimento econômico
não era acompanhado por crescimento espiritual. A nação estava crescendo, a economia da Nova Inglaterra estava progredindo, porém a igreja estava esvaziando-se. Mas Deus resolveu despertar a sua igreja. Deus resolveu promover um avivamento naquele lugar. E este avivamento passou a ser conhecido como grande despertamento. Deus levantou servos seus para poder pregar o evangelho. Deus levantou Jonathan Edwards, o maior teólogo das Américas. Aquele que sistematizou a doutrina cristã nos Estados Unidos. Um homem que, quando subia ao púlpito para pregar, as pessoas tremiam e gritavam qual era a noção e a consciência do pecado que aquela pregação trazia. Um homem fervoroso, cheio do poder do Espírito Santo. Deus levantou nesse despertamento George Whitefield, um pregador potente. Certa vez perguntaram a Whitefield se poderiam reproduzir os sermões dele, se poderiam escrever para poder vender os sermões, para ajudar nas obras missionárias. Ele disse que sim, que poderiam vender, mas somente com uma condição: se eles conseguissem reproduzir os trovões e os raios. Se vocês conseguirem reproduzir os trovões e os raios, vocês vendem aí. Qual era o poder que Deus agia na vida desses homens? Um avivamento que Deus usou figuras como John Wesley, não nos Estados Unidos, na Inglaterra, para poder influenciar. Um homem extremamente piedoso, um homem cheio do poder do Espírito Santo, um homem que ia às praças, aos lugares públicos para pregar. E quando ele subia ao púlpito para pregar, as pessoas diziam que estavam indo para ver alguém pegar fogo, para ir ver um pregador em chamas. Este era John Wesley. Homens como Charles Wesley, irmão de John Wesley, que escreveu centenas de hinos, centenas de canções, que eram pregações e continuam sendo pregações vivas para a igreja. Deus despertou o seu povo através da pregação. Deus usou pregadores para poder despertar a sua igreja, para poder convencer a sua igreja do pecado. Esse avivamento produziu um impacto profundo na Nova Inglaterra. Milhares de pessoas se voltaram ao evangelho. Milhares de pessoas foram convencidas do seu pecado. Milhares de pessoas tiveram a sua moral transformada. E este avivamento proporcionou as condições para os Estados Unidos da América se desenvolvessem e depois as reformas sociais que sucederam. Então, todo avivamento é um movimento de despertamento da igreja para a transformação da sociedade. Meu irmão, eu não sei você, mas Deus está despertando meu coração. E eu quero orar aqui para que Deus desperte o teu coração também, para que você se envolva cada dia mais na obra de Deus. Porque um movimento desse despertamento é que eu e você saiamos no anonimato e que a gente se torne protagonista da obra de Deus. Protagonista na casa do Senhor. E como que eu e você a gente vai fazer isso? Através do serviço de assistência aos santos. Mas pastor, não sei fazer nada. Sabe sim, a irmã que faz artesanato, ela faz artesanato. Ela vai fazer a obra de Deus fazendo artesanato. Quem disse que tu não sabe fazer? Tu sabe fazer. Agora, eu oro para que Deus desperte no teu coração a necessidade e a urgência para que Deus possa te usar para a boa obra. Esse é despertamento. E quando a gente tem consciência disso tudo, isso leva a gente a celebrar a Deus com alegria, em amor e comunhão com a igreja. O avivamento serve para fazer a igreja mais coesa. O avivamento serve para fazer a igreja mais unida. O avivamento serve para promover o amor na nossa vida. Em Jesus nós somos despertados. Que despertamento Cristo traz no meu e no teu coração? A consciência da nossa condição desesperada. A consciência da nossa condição miserável. E essa consciência leva a gente a celebrar a Cristo. Porque somente nele nós podemos ter
esta desgraça revertida pela sua maravilhosa graça. Jesus reverte tragédias. Jesus reverte milagres. Jesus age com renovação na sua igreja. Ele age com misericórdia na sua igreja. Ele age com despertamento na sua igreja, a fim de poder produzir uma igreja santa, uma igreja onde não falte dons, uma igreja que impacte a sociedade, que transforme o ambiente, que transforme não só a vida individual, mas também a vida coletiva. Assim, nós viveremos um avivamento. Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus.